engenheiros, engenheiras, estudantes, parlamentares, convidados, boa noite. Saúdo os integrantes da mesa, meus amigos Clóvis Nascimento, presidente da FICENGE, Rasca Rodrigues, deputado estadual, foi presidente do SENGE Paraná, diretor da FICENGE, Paulo Guimarães, presidente da Mútua Nacional, André Rodrigues, diretor da Uniaméricas, Regina Cruz, presidente da CUT Paraná, Leandro Grasman, diretor financeiro do CREA do Paraná, representante do presidente em exercício, Nilson Cardoso, Letícia Partala, coordenadora do SENGE Jovem do Paraná. Saúdo e dou as boas-vindas às delegações do SENGE, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, Volta Redonda, CEA do Rio Grande do Norte, SEAGRO de Santa Catarina. E também do meu estado, o Paraná. Me sinto honrado em receber cada um e cada uma de vocês aqui em Curitiba, para mais esse importante momento da história da FICENGE, a nossa federação. De início, quero garantir a vocês que aqui não é a República de Curitiba, como alguns insistem em dizer. Essa cidade tem sido palco de inúmeras lutas e resistências. Em 2015, vivemos intensas mobilizações protagonizadas pelos servidores públicos estaduais, em especial aos professores, que está aqui o presidente da APP, o quinto maior sindicato do Brasil, o maior sindicato do estado do Paraná, professor Hermes, que culminaram no massacre do dia 29 de abril. No ano passado, a luta contra a reforma do ensino médio levou estudantes a ocuparem dezenas de escolas aqui na capital, a exemplo do que ocorreu em todo o estado, em um movimento ousado e que nos enche de orgulho, que se espalhou por todo o Brasil, essas ocupações. Agora, em 2017, servidores municipais protagonizam a resistência e enfrentam a truculência da Prefeitura de Curitiba, que põe uma agenda de terceirização e precarização dos serviços públicos essenciais. Esses tantos outros episódios do passado e do presente provam que, em Curitiba, também pulsa a resistência popular. Não é a primeira vez que nosso estado recebe o CONSENGE. 20 anos se passaram desde que o Paraná sediou a 4ª edição do Congresso, de 20 a 24 de setembro de 1997, em Foz do Iguaçu. Nesse período, eu exerci a minha primeira gestão como presidente do SENGE Paraná. Naquela época, éramos 150 participantes, e hoje somos mais de 300 pessoas aqui reunidas. Crescemos em tamanho, mas também em representatividade e diversidade. Podemos ver isso na composição dessa plateia. O aumento da participação feminina é expressivo e se deve ao esforço das engenheiras do coletivo de mulheres da FICENGE, assim como a presença de estudantes é fruto da criação do SENGE Jovem e SENGE Estudante em vários estados, que se reflete na organização do 2º Fórum dos Estudantes, amanhã e sexta-feira. Naquela 4ª edição, tivemos o privilégio de contar com a presença do saudoso ex-governador e engenheiro Leonel Brizola, na mesa de abertura, ao lado de João Pedro Stedley, líder do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que era e continua sendo o maior movimento social do Brasil, inclusive foi fundado aqui no Paraná. Neste ano, temos conosco o senador paranaense Roberto Requião, histórico e aguerrido defensor da soberania nacional. Os debates daquele congresso tiveram como tema entregar ou construir. Reage, Brasil! Num esforço de enfrentar as políticas neoliberais e privatistas do primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A luta era em defesa da soberania nacional, violentamente ameaçada pelas privatizações
e desnacionalizações. Era também contra a desregulamentação da engenharia, por redução de jornada de trabalho e manutenção de salários, como forma de enfrentar o desemprego que assolava o país, e pela retomada do desenvolvimento social. E agora, no 11º, o tema é resistir em defesa da engenharia e da soberania nacional. Muito parecido o que foi há 20 anos atrás. Aquele cenário não era uma novidade para o Brasil. Desde o final da década de 1980, esse modo de gerir o Estado se impunha sobre uma nação recém-saída da ditadura. A lógica do Estado, enxuto, que não interfere no mercado, levou à privatização de setores estratégicos, como de energia, a telefonia, dentre tantos outros. Com o slogan "Caçador de Marajás", Collor propagandeou a ideia da ineficiência e dos altos custos do serviço público para convencer a população sobre a necessidade de entregar o patrimônio estatal de bandeja para a iniciativa privada. Ironicamente, vemos hoje o discurso do combate à corrupção novamente sendo usado como álibi para o desmonte do Estado, sem que se explicite os inúmeros prejuízos à soberania nacional, em decorrência da fragilização das empresas nacionais, públicas e privadas, em especial no campo da engenharia. O roteiro usado dos anos 90 para promover a privatização se repete hoje, sem qualquer pudor, assim como ocorre agora. Naquele período, várias empresas públicas foram sendo desmontadas, com as contas levadas ao vermelho, para que o prejuízo, mais tarde, servisse de argumento para a privatização. Justamente em 1997, no ano do 4º Consenge, ocorreu a transação que ficaria marcada para a história como uma das mais escandalosas. FHC vendeu 41% das ações da companhia Vale do Rio Doce a investidores do setor privado pela bagatela de 3,3 bilhões. A empresa valia, à época, mais de 100 bilhões. Hoje, setembro de 2017, exatos 20 anos depois, vemos a repetição da história e o retorno do projeto de país que não deu certo. O contexto é outro, mas o que se repete de maneira contundente é a sanha de setores políticos e financeiros em entregar a riqueza brasileira aos interesses privados e internacionais. Desde a chegada do golpista Michel Temer à presidência, este projeto tem sido implementado à revelia da vontade popular. Temer impõe mudanças neoliberais profundas, que não passaram pelo crivo das urnas. Friso aqui a aprovação do congelamento do teto dos gastos públicos e da reforma trabalhista, além do projeto em curso para o desmonte da Previdência. A batalha contra a destruição da CLT ainda não está perdida. Precisamos nos mobilizar e cobrar do STF a declaração de legalidade dessa reforma, que viola a Constituição e os acordos internacionais, afrontando a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Somado aos desmontes dos direitos e do Estado, o recente anúncio de um pacote de privatizações completa o choque neoliberal que Temer aplica no Brasil. São 57 projetos de venda e concessão colocados à disposição da iniciativa privada nacional e internacional, como mercadorias em promoção. Nossa soberania nunca esteve tão ameaçada. Além da administração de 14 aeroportos, 15 terminais portuários e até a Casa da Moeda, Temer quer vender também a Eletrobras. Ela é, nada menos, da que a maior empresa de energia da América Latina, com 233 usinas, responsável por 1/3 da energia consumida no país, e com receita líquida anual de 60 bilhões de reais. O que justifica colocar em mãos privadas uma empresa que garante a nossa soberania energética? Sem dúvida, não é para atender os interesses da maioria da população. O mesmo vale para a tentativa de extinguir a Reserva Nacional de Cobre e seus associados, a RENCA, na Amazônia. Um dos piores ataques de Temer no campo ambiental. Mas as reações avançam e certamente ganharão força e impulso nacional aqui no Consenge. Entidades sindicais, movimentos sociais do Paraná, iniciaram uma mobilização em defesa da Copel e do sistema Eletrobras. O Senge Paraná integra essa articulação e convida a todos e a todas
que se somem nessa luta em suas entidades, em seus estados. A cada edição, o Consenge tem um papel importante a cumprir para a ação conjunta dos sindicatos dos engenheiros. Nestes 4 dias, vamos debater e definir propostas em defesa do setor público e da engenharia nacional, da proteção social dos nossos representados e trabalhadores, e da sustentabilidade da Ficenge e dos sindicatos que vivem sob forte ataque por parte de governos. Diante do cenário que o país atravessa, o Congresso que iniciamos hoje nos cobrará ainda mais responsabilidade e compromisso. Como engenheiros, trabalhadores e sindicalistas, nosso esforço precisa ser pela atuação unitária e comprometida com a defesa da nossa categoria, da engenharia e, sobretudo, da democracia e da soberania do Brasil. Que façamos juntos e juntas um grande e histórico Consenge. Boa noite, muito obrigado.